Todo mundo sabe que uma das melhores maneiras para ganhar fichas na mesa de pôquer é explorar os jogadores fracos, os jogadores iniciantes. Mas como detectar os jogadores fracos da sua mesa? É o assunto desse vídeo. Antes da gente entrar no assunto, eu peço para você deixar aquele likezão para apoiar aqui o trabalho da DM Créditos. Já se inscreve no canal para mais dicas como essa e bora pro vídeo. Vai jogar pôquer em 2026? Não esquece, a melhor maneira de colocar créditos de forma prática e segura no seu site de pôquer preferido é com a DM Créditos. É só chamar aí pelo telefone que está na descrição do vídeo no WhatsApp. A maneira mais fácil de você detectar os jogadores fracos é observar como eles jogam e detectar em algumas jogadas essas fraquezas que a gente vai ver a seguir. Entrar de limp pré-flop é uma das jogadas mais fracas que existe. Você vai perder muito valor quando você tiver uma mão realmente forte. Você pode entrar lá com seu par de as, mas num pot multi-way de 6 jogadores. E aí, obviamente, você vai ter que jogar o seu par de as com outra cautela, de outra forma. Só para dar um exemplo, né? Mas entrar de limp é uma jogada muito ruim. Então, se você vê que o jogador insistentemente, toda jogada que ele entra de limp pré-flop, você já identificou um jogador que está iniciando, você já identificou um jogador que você pode explorar. Outro jogador fraco para você identificar é aquele que quer jogar todas as mãos. Ele folda muito pouco do range dele, o resto ele quer jogar, seja por falta de conhecimento, seja por emoção mesmo. Então, o cara que está jogando toda a mão, se você souber balancear o seu range para jogar contra ele, é um jogador a se explorar, é um jogador fraco na sua mesa. De outra forma, também é um jogador considerado fraco aquele que não joga nenhuma parada, ele espera sempre o par de as, par de rei, as e rei, o as e dama ele treme um pouco, ele quer foldar, enfim. É aquele cara que talvez está começando no jogo agora ou simplesmente ainda não perdeu essa questão do medo pré-flop, né? Ele quer sempre jogar de forma muito segura. É um cara a se explorar, por exemplo, quando ele estiver no Big Blind. E óbvio, se ele reagir, vier com uma tribet, a gente sabe que ele vai ter muito jogo. E aí a gente faz a nossa decisão com mais tranquilidade, né, sabendo identificar esse padrão no jogo dele. Outra fraqueza, outro jogador fraco é aquele que joga sempre de forma passiva. Dificilmente ele toma a ação da mesa. E quando ele toma é porque ele tem muito jogo. Então não é aquele cara que não joga nenhuma mão, mas é o cara que entra nas mãos sempre de forma passiva. Ele tende a sempre dar check, ele tende sempre... enfim, ele não toma uma ação de tribet, ele não vai ser agressivo. Então se você balancear também contra esse jogador, é mais um a ser explorado na sua mesa. Outro erro a ser identificado para ser um jogador fraco, esse é um clássico, hein? Pagar por pedidas, inclusive pagar alto pelas pedidas. E eu não tô dizendo quando o cara tem ali pot odds para buscar um flush, para buscar uma sequência de duas pontas, não. Eu tô dizendo aquele cara que paga uma fortuna por uma broca. Ele simplesmente não aguenta foldar a mão dele sem ver se ele vai conseguir ter o nuts ou não. Isso a gente conhece, né? Principalmente no poker ao vivo, a gente vê vários desses. No poker online tem também, é só observar que você acha bastante. Então, obviamente, é um jogador que você sabe que você pode forçar um pouco mais nesse tipo de situação, forçar que eu digo o tamanho da aposta, que ele vai pagar. Na maioria das vezes, a gente vai ganhar e ele vai, enfim, ficar frustrado nessa situação. Então é uma maneira também de explorar uma fraqueza dos jogadores na sua mesa. Ó, a gente ainda vai falar de mais algumas fraquezas, mas só lembrando, hein, se você tá jogando online, não esquece de fazer as anotações aí nos seus adversários se você identificou um desses padrões, um desses erros básicos que eu citei aqui, porque isso pode ser valioso um outro dia, né? Daqui uma semana você vai voltar a jogar, você nem vai lembrar daquele cara, mas tá lá a anotação nele, que ele entra de limp, enfim, o erro básico que ele comete, você vai seguir observando, né? Se ele continua com aquele padrão ou não, porque os jogadores evoluem, mas é uma informação valiosa que você tem que guardar.
Falando um pouco do poker ao vivo, tem os TELs, né? Você não pode supervalorizar um TEL. TEL tem que ser um padrão de comportamento, porque senão você pode ter alguma coincidência ali que vai te induzir a erro. Então, quando você vê o cara dar um TEL, vou falar alguns aqui, você tem que observar se isso vai se tornar um padrão, tá? Cuidado para você não supervalorizar um TEL do adversário. Mas tem jogadores sim que não conseguem disfarçar algumas mudanças de comportamento, ficam nítidas para todo mundo que tem um mínimo de observação. É o cara que tá conversando com todo mundo e ele é brincalhão e de repente ele ficou sério. Aí você olha para ele, ele tá na mão e a hora que ele dá o showdown ele tem lá uma mão forte. Se isso seguir acontecendo, e acontece, acredite, né? Você vê aí nos clubes de pôquer, é um cara que você vai saber esse padrão, então você vai se defender melhor contra ele. É uma fraqueza que ele tá demonstrando. Tem o contrário também, o cara que tá todo concentrado, que tá todo focado, mas quando ele tem mão e ele começa a se mexer todo na mesa e ele ajeita o óculos, enfim, e ele tá com pressa das pessoas agir, ele tá ali fiscalizando todo mundo, sendo que nas outras ele tava na dele, né? Quando ele não tava na mão, ele tava na dele. É um padrão a ser observado também. Tem o TEL também de você ver que o jogador tá meio voado, que ele não tá prestando atenção na mesa, ele esquece de pingar o blind, toda hora o dealer tá tendo que pedir atenção para ele. Cara, isso é clássico de jogador que tá iniciando, ele tá às vezes muito mais curtindo ali, primeiro torneio de pôquer que ele joga, olhando o cassino, olhando, né, o clube de pôquer que você tá, enfim, não importa o local. Talvez ele tá muito mais curtindo a experiência e o poker para ele ali é uma coisa secundária. Então você já identificou, né, pela falta de atenção frequente, que é um jogador que está iniciando, é um jogador que você pode explorar. Outra maneira é aquele jogador que não consegue controlar suas emoções em situações pequenas, situações que para você que está acostumado a jogar corriqueira, né? Todo dia você passa por ela e ele ali numa emoção louca, uma emoção danada, porque ganhou um pote simples ali de começo de jogo, né? Talvez num showdown, talvez passou um blefe, mas nem era uma situação tão grande assim e ele já, né, foi pra euforia ou tiltou porque perdeu o pote e também, né, o stack dele continua sadio. Enfim, dá pra você identificar também jogadores fracos nesse tipo de situação. Tá, então várias dicas para você detectar essas jogadas fracas que consequentemente, se forem feitas com frequência, são feitas por jogadores fracos. O conteúdo desse vídeo foi retirado do blog Teoria e Conceitos do Poker, do PokerStars. Agradecendo a sua audiência, não esquece de deixar aquele likezão e de se inscrever no canal da ADM Créditos e até a próxima!